Alunos da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, darei sequência na atividade 1, volume 3, do Aprender Sempre, da segunda série do ensino médio. Então vamos lá? Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1, assumindo uma posição. 1. Leia o artigo de opinião que segue e responda as questões na sequência. Toda criança tem o direito a não ser campeã. O ser humano, em todas as fases da vida, está sempre descobrindo e aprendendo com seus semelhantes e pelo domínio sobre o meio em que vive. A este ato da busca, de troca, de interação, de apropriação, é que se dá o nome de educação. Nesse sentido, é inegável a importância da utilização dos conteúdos dos jogos, ginásticas, lutas e danças na prática regular de exercícios físicos realizados durante a infância e adolescência como importante estratégia para o ato de educar. No entanto, a atividade física por si só não educa, pois seus efeitos dependem da situação criada, especialmente em relação aos aspectos de interação social, o clima afetivo e emocional, entre os quais a interação do educador é fundamental. Dentro dessa linha de raciocínio, o lúdico na educação infantil, apoiado nas ações do jogo, da dança, enfim, por meio do movimento, é uma importante forma de educar. Nesse sentido, a ludicidade, como conteúdo dos jogos, ginástica, lutas e danças, nos programas de exercícios físicos na infância, está longe da concepção higiênica de passatempo, brincadeira ou diversão superficial. Muito pelo contrário, quando bem planejada, se torna uma importante ferramenta para o desenvolvimento integral da criança. A participação das crianças nas atividades esportivas deve ser voltada, necessariamente, à aquisição de um repertório motor amplo e variado que possibilite uma maior vivência motora, experiência com diferentes formas de se movimentar, a fim de criar uma biblioteca motora ampla e rica, além dos estímulos que proporcionarão o melhor desenvolvimento cognitivo e socioafetivo. No entanto, acredita-se importante ressaltar que durante as primeiras etapas do aprendizado esportivo, denominado como iniciação esportiva, é que se estabelecem as bases do futuro rendimento. Sem jamais buscar um rendimento, toda criança tem o direito a não ser campeã. Essa afirmação pode ser ilustrada por meio da reflexão dos motivos que levam um adulto a matricular uma criança na educação formal ou em uma escolinha de esportes. Quando levamos uma criança para o seu primeiro dia de aula, dificilmente pensaremos que com essa atitude estaremos contribuindo para a formação de um futuro gênio da bioquímica ou da física, ou que ao matricularmos nossas crianças na escola, estaremos contribuindo para a preparação dos próximos ganhadores do prêmio Nobel da literatura, por exemplo. Nas últimas décadas, verificou-se uma explosão do profissionalismo no esporte, o interesse da iniciativa privada por essa área e as consequentes oportunidades de independência financeira e ascensão social têm levado os profissionais envolvidos com esse segmento a uma corrida incessante em busca do sucesso, que em muitos casos tem trazido sérios prejuízos psicofisiológicos às pessoas envolvidas nesse processo. Diversos problemas, como dificuldade em melhores desempenhos, conflito entre técnico e atleta, uso de drogas, muitas vezes utilizadas como doping em busca de melhores resultados, estresse emocional, são extremamente intensificados pela incrível pressão exercida pelas sessões de treinamentos em fase da exigência da preparação dos atletas de elite que se inicia cada vez mais precocemente. Por fim, jovens atletas precisam ser encorajados a se tornarem menos dependentes e mais autônomos em suas decisões. Os jovens devem aprender com o esporte que não são perfeitos e que vão errar muitas vezes. Eles não deveriam ter receio de agir por medo de errar. É preciso ensiná-los a ter iniciativa, agir e ousar, sabendo que vão errar muitas vezes. Os erros os tornam mais fortes se forem aceitos de maneira apropriada. 1. O que é possível inferir a partir do título do artigo? Então, espera-se que vocês reflitam sobre a necessidade que temos em aprender com os erros, os fracassos e as derrotas desde cedo. É preciso que sejamos educados também para perder e saber que em nossas vidas haverá sempre momentos de altos e baixos. É o aprendizado da resiliência. B. Qual é o possível contexto de produção desse texto? Então, o artigo se insere no momento
em que grandes nomes despontam no cenário de esportes nacional e internacional, nos mostrando que os profissionais exigem demais de si mesmos e o próprio sistema empurra para essa situação de intolerância à perda de produtividade. Tudo isso instaura nos pais de crianças e adolescentes o rigor da vitória e do sucesso ao colocá-los em atividades do gênero. C. O que entendemos por prejuízos psicofisiológicos? Então, resposta: provavelmente, uma vez na corrida desenfreada pelo sucesso, o profissional pode acabar por adquirir problemas de saúde, seja no campo psicológico, sobretudo pela pressão imposta pela família ou pelos agentes constratantes, ou fisiológico, pelo excesso de treinos. D. Qual a relação entre o artigo apresentado e a proposta desta aula? Então, resposta: o artigo nos leva a refletir sobre a possibilidade de aprendermos também com as possíveis derrotas. Diante da reflexão, mesmo involuntariamente, assumimos uma posição a partir dos argumentos apresentados no texto, ou seja, nos tornamos conhecedores de fatos sociais e temos uma postura perante eles. 2a. Faça uma releitura do artigo e preencha o quadro que segue. Problemas abordados e as consequências. Problemas abordados: encarar as atividades lúdicas como passatempo. As consequências: perde-se a oportunidade de planejar atividades que de fato preparem a criança para entender as adversidades que poderão encontrar no futuro. Dificuldades em melhores desempenho. Perda de contrato e dificuldade de escalação. Conflito entre técnico e atleta. Entraves para a atuação, desmotivação profissional. Uso de drogas nas atividades esportivas. Punição por doping. Estresse emocional. Pouco rendimento e afastamento. B. Selecione um dos problemas citados pelo autor e apresente seu posicionamento em relação a ele. Então, resposta: estresse emocional, por exemplo, atinge cerca de 90% da população mundial e é provocado por uma série de fatores. O ideal é que as pessoas possam aprender a lidar com os problemas ou buscar ajuda psicológica, precocemente evitando uma entrega emocional ao ponto de desencadear ainda mais problemas. Aula 2. Aprofundamento temático. Objetivos da aula: aprofundar os conhecimentos sobre temas específicos de modo a adquirir argumentos para sustentar seu ponto de vista, entender como os valores pessoais e sociais estão expressos nos múltiplos discursos do cotidiano. 1. Aprofundamento temático. Então, você vai adquirir argumentos para sustentar o seu ponto de vista sobre determinado tema que você vai escolher. Então, o aprofundamento temático é sobre o assunto, o tema selecionado, a definição para o tema, a informação encontrada, como acontece, alguns dados estatísticos, a fala de autoridade no assunto, as causas, consequências, alternativas para eliminar ou minimizar o problema. Então, você vai colocar o seu ponto de vista sobre determinado assunto, ok? Aula 3, posição fortalecida. 1. Faça uma leitura do texto que segue e responda as questões. Acidentes com ciclistas causam quase 13 mil internações em uma década. A relação dos ciclistas com o trânsito das cidades, tão conturbada a ponto de causar milhares de mortes e de internação hospitalares, é tratada pelo médico Maurício Goldin e pela socióloga Flying French. Segundo os dados recentes da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, chega a quase 13 mil o número de internações hospitalares causadas por atropelamento de ciclistas registrado no SUS desde 2010. O caso do atropelamento da cicloativista Marina Harcott, em São Paulo, reacendeu o debate sobre acidentes no trânsito envolvendo ciclistas. Também na pesquisa, Abramet consta que nas últimas décadas, 3.718 ciclistas morreram no trânsito após se envolverem em algum acidente, 60% deles em atropelamento. Além disso, cerca de 15 milhões são gastos todos os anos pelo SUS
para tratar de ciclistas que sofrem de traumas após colisão com outros veículos. O trauma é uma lesão causada por agente externo e tem acidente de trânsito como principal causa, como explica Maurício Godino, médico, especialista em cirurgião do trauma e diretor da área de trauma do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Godino pontua que o trauma é a principal causa de morte entre pessoas de 0 a 49 anos de idade e a terceira maior causa de morte entre todas as idades. Também comenta que os atropelamentos ocorrem principalmente em razão de imprudência no trânsito, ultrapassagem de limite de velocidade, não uso de setas de segurança, a falta de uso de equipamentos de proteção, ou seja, desrespeito às leis de trânsito e de boa convivência no trânsito. French, professora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, escritora de 2 livros sobre as ruas de São Paulo, acredita que há um desconhecimento dos motoristas em relação às particularidades do ciclista no Brasil. Para ela, essa falta de conhecimento tem muito a ver com uma associação de uma classe média e uma elite de que a bicicleta é um brinquedo de criança utilizado nas circunstâncias de lazer. Explica que essa associação também se relaciona à abertura das ciclovias de lazer aos domingos, em grandes avenidas. É um imaginário da classe média e da elite que não tem com a bicicleta uma relação cotidiana. O ciclista da cidade é um ciclista da rua. Segundo dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, DataSUS, houve uma queda do número de mortes no trânsito que caiu anualmente entre 2015 e 2019, mas somente em 2019 o número foi de 13 mil mortes, incluindo transporte como carros, motocicletas, bicicletas e também pedestres. Para a Frei, as soluções para os números de acidentes estão na promoção de diálogo com movimentos coletivos de cicloativistas, o aumento da pressão para a diminuição de velocidade dos automóveis e a maior sinalização nas ruas. Além disso, acredita-se fundamental mais educação para o trânsito. Qual o contexto de produção do texto? Então, resposta: o texto produzido é um relato de entrevista cedida ao jornal da USP, quando as pesquisas da área de saúde mostram aumento no número de acidentes por atropelamento de ciclistas, fato que preocupa as autoridades de saúde pública do nosso país, sobretudo pelo gasto elevado de recursos para tratamento de traumas ocasionados a estas pessoas. B. Embora tenha sido veiculado pela emissora de rádio, podemos classificar o texto como argumentativo? Justifique. Então, resposta: sim. O problema é apresentado em seu início e, posteriormente, a apresentação de pontos de vista sobre o tema abordado. A tentativa de convencimento de que os motivos para essa problemática advêm dos que estão relacionados no texto. C. Qual a sua opinião sobre a questão dos acidentes no trânsito envolvendo ciclistas? Então, a resposta: espera-se que vocês apontem que se faz necessário maior preparo dos motoristas para respeitar todos que se utilizam de outras formas de deslocamento. Enquanto as faixas de ciclismo não chegam a todas as cidades, apenas o bom senso entre os usuários de rodovias poderão minimizar o problema. D. Porque mesmo sabendo dos números elevados de acidentes e mortes no trânsito, ainda assim temos tanta imprudência? Resposta: podemos esperar que somente com regras mais rígidas as imprudências poderão ser minimizadas. A flexibilização de alguns pontos e ainda as lacunas deixadas pelas leis faz com que muitos se envolvam em situações complicadas repetidas vezes. Que ligação é possível estabelecer entre esse texto e o artigo presente na atividade 1 da primeira aula? Então, espera-se que vocês percebam que ambos alertam para problemas do cotidiano vivenciados por todos nós. Quando o artigo anterior fala em estresse emocional,
Por exemplo, não dá condições de estabelecer uma ponte entre este texto no tocante ao acirramento de problemas de saúde pública, o que, consequentemente, eleva o índice de problemas que poderiam ser minimizados com ações mais efetivas e práticas. 2. Volte ao texto e localize os elementos utilizados para o fortalecimento da posição defendida pela articulista. A. Assunto principal. A resposta: o alto número de internação e mortes nessa década está relacionado aos acidentes de trânsito envolvendo ciclistas. Causas e consequências. Então, a resposta: imprudência no trânsito, ultrapassagem de limite de velocidade, não uso de setas de segurança, a falta de uso de equipamentos de proteção, ou seja, o desrespeito às leis de trânsito e de boa convivência no trânsito. O desconhecimento dos motoristas em relação às particularidades do ciclista no Brasil, a associação da classe média e elite de que as bicicletas é um brinquedo de criança, utilizando nas circunstâncias de lazer, a abertura das ciclovias de lazer aos domingos em grandes avenidas e, como consequência, o trauma que ocasiona a morte. C. Dados estatísticos. Então, resposta: 13.000 internações, 13.718 ciclistas mortos, 60% deles por atropelamento, 15 milhões em tratamento. Trauma é a principal causa de morte entre pessoas de 0 a 49 anos de idade e a terceira maior causa de morte entre todas as idades. Houve uma queda no número de mortes no trânsito, que caiu anualmente entre 2015 e 2019, mas somente em 2019 o número foi de 13.000 mortes. D. Citações. Então, a resposta: segundo os dados recentes da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, chega a quase 13.000 o número de internações hospitalares, uma lesão causada por agente externo e tem acidentes de trânsito como principal causa, como explica Maurício Godinho. Godinho pontua que o trauma é a principal causa de morte entre pessoas de 0 a 49 anos de idade. É a terceira maior causa de morte entre todas as idades. Intervenção. Então, resposta: promoção de diálogo com movimentos coletivos de cicloativista, aumento de pressão para diminuição de velocidade dos automóveis e maior sinalização nas ruas, e mais educação para o trânsito. Aula 4. Recursos linguísticos. 1. Faça a leitura do artigo e responda as questões na sequência. Como promover a autoestima das crianças? Então, alunos, eu não irei ler a leitura do artigo, peço que vocês leiam e irei direto para perguntas e respostas, pois esse vídeo está ficando muito extenso. A. De acordo com o seu conhecimento e as discussões em outros blocos de aulas, a que tipo e gênero textual pertence o texto que você acabou de ler? Então, a resposta: espera-se que vocês reconheçam o texto do tipo argumentativo e pertencente aos chamados textos de opinião. Temos, portanto, um artigo de opinião. B. Que característica podemos apresentar em relação ao gênero textual apontado no quesito anterior? Me perdoem. B. Que características podemos apresentar em relação ao gênero textual apontado no quesito anterior? Resposta: o texto é escrito em terceira ou primeira pessoa, traz argumentos para defender seu ponto de vista. O autor assina o texto, é vinculado em sua maioria no meio jornalístico, é abordada temas da atualidade numa linguagem simples, clara e objetiva. C. O que podemos inferir no tocante à intencionalidade do autor do texto? Então, resposta: o autor mostra a importância de promover ações que favorecem a autoestima das crianças e, para tanto, elege situações de tratamentos, crenças equivocadas, desencadeados pelos pais ou pelos outros parentes e que pode, de certa forma, atrapalhar nesse processo. D. O que é usado para convencer o leitor quanto ao posicionamento assumido pela autora?
Então, resposta: a autora usa exemplos para tornar mais enfática a sua posição. Neles, ela mostra os acontecimentos diários na relação pais e filhos e as atitudes que são reprováveis quanto à promoção da autoestima de seus filhos. A proteção exagerada é uma delas. E qual o seu posicionamento em relação à temática apresentada no texto? Então, espera-se que vocês concordem com os argumentos do texto, no sentido de que algumas crenças ou grande expectativa dos pais em relação aos filhos devem ser limitadas ou mesmo extinguidas para evitar problemas quanto à formação da autoestima destes. 2a. Com base em nossas discussões e ainda levando em consideração o texto que abre essa sequência de atividades, explica a funcionalidade dos elementos destacados no texto. Então, resposta: são elementos que favorecem a coesão textual. Eles ligam a ideia presente nos parágrafos sem necessariamente repeti-los. Assim, temos casos de coesão referencial a partir do uso de pronomes e do próprio léxico e coesão sequencial por meio de conjunções ou locuções. B. Retire do texto as ideias utilizadas para fazer uma espécie de intervenção em relação ao tema. Então, resposta: refletir sobre valores e crenças equivocadas, trocar experiência com outras pessoas e buscar novas referências. C. Pontue algumas informações trazidas pelo texto, atendendo ao critério de informatividade. Então, resposta: conceito de autoestima, a importância em promovê-la, crenças e atitudes equivocadas em relação à afirmação da autoestima, atitudes corretas e caminhos possíveis. Aula 5. É hora de escrever. O objetivo da aula: produzir o texto de opinião, tendo como base o levantamento de argumentos listados em aula anterior, demonstrar habilidades na seleção e articulação dos conectivos linguísticos estudados. Então, 1. Caro estudante, nesta aula, especialmente você deverá redigir a primeira versão do seu artigo de opinião, atividade que será realizada em seu caderno comum. Assim, esperamos envolvimento nessa proposta que lhe oferece a oportunidade de articular seus conhecimentos por meio da escrita. Aula 6. Revisando e reescrevendo. 1. Analisando o texto do colega. 1. O texto tem um título? Caso contrário, marque no texto. 2. A distribuição de parágrafos atende à introdução, o desenvolvimento e conclusão. 3. A introdução traz a situação e o problema que será discutido. Marque as incoerências gráficas. Circule no texto os recursos de coesão utilizados. Caso situa sua ausência, escreva uma observação. Localize elementos como citações, dados, exemplos, ilustrações, referência a pesquisas, o que foi utilizado para apresentar o ponto de vista. Algumas palavras repetidas de modo demasiado, marque-as para chamar atenção. A posição do autor está clara no texto. Observe o último parágrafo a uma proposta de intervenção. Deixe no texto um comentário geral ou discuta com seu colega na hora da devolução. Então, nessa atividade está bem explicado o que é para você fazer. Aula 7. Comparando opiniões. Escreva seu texto de opinião, gênero textual, artigo de opinião, versão final, em folha separada para entregar ao professor ou professora, mas deixe o transcrito também no espaço que segue. Aula 8. Sim, eu aprendi. 1. Observe a lista de palavras apresentada pelo professor e selecione 6 delas para o preenchimento de sua cartela. Feito isso, esteja atento às palavras que foram suprimidas no texto. Caso alguma de sua escolha preencha corretamente a lacuna do texto, você deverá marcá-la na cartela. Vence o estudante que preencher toda a cartela primeiro. Bingo de palavras! Então, alunos, esse foi o vídeo. Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.